movimento da massa, né, na acriticidade. Eu também concordo com você com a leitura, André, de que tem gente ali que não queria partido, mas que não era antipartidário, que não teria problema nenhum de aular, de ter alguém do partido, se eu estou usando a minha camiseta branca, minha tinta verde e amarela. Mas a questão, e eu acho que esse movimento, eu acho que aí só tem um errinho de análise, é de quem é sem partido, achar que os partidos estão tentando capitalizar o que está acontecendo ali. Porque o fato de 10 militantes do PSTU estarem usando a bandeira do PSTU, ouvindo a multidão inteira mandar eles tomarem naquele lugar, que eu não vou dizer porque é palavrão, isso só mostra, inclusive, a dimensão de que aquele movimento não é capturável. E aí, felizmente, para algumas pessoas, nem pelo PSTU, nem pelo pessoal, nem pelo PT, nem pelo PSDB, eu acho. Eu ainda tenho esse otimismo, né? Então, assim, quem acha que se eu estou aqui do lado de alguém do PSTU, o meu movimento está sendo capturado, gente, você é muito facilmente manipulado. Você tem algum problema de achar isso, né? De achar que porque tem alguém ali eu estou sendo levado. E aí achar que os partidos, por exemplo, de esquerda, né, que acho que se tem uma diferença de direita e esquerda ainda muito grande, é que os partidos de esquerda têm uma neurose com autocrítica. Estava todo mundo reunido na sexta e sábado fazendo autocrítica e, inclusive, um dos processos é pensar, bom, como que a gente vai dialogar com as pessoas? Uma das formas de dialogar é tentar mostrar o quanto as nossas bandeiras são comuns. Então, por exemplo, quando os trabalhadores faziam greve, tomavam porrada na fábrica para que todos nós tivéssemos direitos trabalhistas, eram os sindicatos vinculados a partidos de esquerda que estavam fazendo isso. Então, a esquerda está cansada de defender direito que é de todo mundo. Quem acha que a esquerda não defende direito que é de todo mundo, realmente, né, precisa tomar um pouco mais, um olhar um pouco mais aprofundado sobre a história para perceber isso, e eu acho que realmente o diálogo é totalmente possível. Só que eu acho que a esquerda fez uma crítica, eu acho que a esquerda vai se mudar. Eu tenho essa expectativa também, né, nesse sentido, de que a crítica à representação está feita, né, está dada, e a esquerda tomou isso com mais dor, né, porque apoiou. E se o cara do PSDB, eu te garanto, se o cara do PSDB deu uma porrada do cara, é porque ele estava tomando porrada de torcida organizada com moleza, que não, os caras não faz isso, mas pelo tamanho, usei uma expressão errada. Curto o povo, é que era bizarro o tamanho dos caras, gente, era muito assustador, assim. Então, enfim. E aí, para tocar aqui na questão do Lamon e a direta na primeira questão da Juliana, a questão da violência e nós, o diálogo aqui com o professor Sarmento também. Professor, eu acho que a gente não discorda no geral. Só que eu acho que não tem como ser estratégico na multidão. Eu acho que essa é a questão. A multidão é muito incontrolável. E todas as manifestações que eu estive, eu não vi a polícia reagir. Eu vi a polícia bater primeiro. A polícia tentar dispersar, a polícia tocar gás lacrimogêneo. Você sentir o cheiro desse gás que é forte pra caramba a 2 quadras. Então, assim, pode ser que houve excesso, teve saque, tem um monte de coisa que a gente não esperava que acontecesse ali, mas ninguém tem controle sobre essa história. As pessoas estavam... O que eu tentei só chamar a atenção, não estou dizendo que eu sou a favor da violência, é que a gente tem que olhar para onde que a violência foi dirigida, para tentar entender. A violência foi dirigida para os espaços simbólicos que violentizam essas pessoas cotidianamente. Assim. Então, não tem como negar a violência e controlar a violência, e eu não sei, eu acho que não tem como ter estratégia ali dentro. E aí, como eu acho que não tem estratégia, eu vou pegar a sua pergunta, João Pedro. Eu não vou fazer futurismo aqui não, mas ontem eu estava vendo uma análise sobre a questão da Espanha, do PSOE. A leitura das pessoas é total descrença no sistema parlamentar. Eu acho que o Brasil deu alguns sinais rápidos, né? No mesmo toque de caixa das manifestações, o parlamento tentou correr atrás, está correndo atrás, e a gente está debatendo democracia participativa, né? Um dos textos que eu li sobre o manifestante da Praça Tahrir, ou na Turquia, também foi dizer, olha, pelo menos a presidenta de vocês disse que as manifestações populares são importantes. Aqui não teve esse papo, essa conversa. Então, não estou
só tentei reagir às questões que, de uma forma... e a questão da violência, que a gente não discute mídia, a gente vai ficar igual no discurso, né? Eu acho que para discutir a violência, a gente tem que discutir a mídia. Bom, em relação à questão da indústria cultural, eu não tenho dúvida de que as análises foucaultianas elas têm bastante pertinência com uma série das questões que são colocadas e, enfim, elas refletem também um determinado momento histórico de um pessimismo antropológico muito forte em relação às potencialidades do próprio ser humano. Eu acredito, e aí talvez seja um pouco otimista, que apesar dos mecanismos que possam existir de dominação ideológica, etc., ainda existe um espaço para crítica. De certo modo, o acesso hoje às informações ele é muito mais amplo, a comunicação. Os modelos que a gente trabalhava nas décadas de 30, 40, 50 do século passado, hoje não vão mais fazer sentido antes das possibilidades de averiguar exatamente os fatos, de buscar novas informações, etc. De tal maneira que a tomada de consciência de uma situação de dominação ideológica pode ser exatamente o ponto de partida para uma ação crítica do sujeito que não se confunde com mero irracionalismo. Então talvez aí possa ser um mecanismo útil. Quanto à questão do champeiro das utopias e do futuro, é muito difícil dizer. Eu tenho uma leitura otimista sobre isso, não. É uma leitura que eu gostaria que ocorresse. Mas a previsibilidade está muito lenta, de tal maneira que a gente não tem como pensar. Então, vamos dizer assim, o que Poliana pensaria em relação à perspectiva utópica dos acontecimentos? Eu gostaria que alguns pontos da reforma política avançassem já de imediato, especialmente que o socialmente disse. Eu não gostaria que houvesse crise institucional e ruptura com esse Estado de Direito que nós temos, que a reforma política avançasse a temas mais profundos, com debate mais denso, a partir aí, mesmo passando o prazo das eleições do ano que vem, mas que já tivesse pelo menos uma outra, a questão do financiamento público, rapidíssimo, ó, fim de coligação, fim da doação por empresas, tudo por lei, né? E fim de suplente do Senado. Rapidinho o parlamento resolve para valer nas próximas eleições. Para que a perspectiva de uma reforma política seja, se o povo continuar demonstrando o ânimo de manifestar, para que houvesse resultados concretos, né? Já nas próximas eleições em 2014. Em relação à questão das políticas públicas, eu creio que essa chacoalhada vai fazer com que o pessoal comece a se movimentar melhor. E efetivamente é uma questão que não é midiática, que não é filosófica, dentro daquilo que for possível, ao máximo fático possível. Nós mostramos que nós conseguimos fazer em estádios bons, porque não conseguimos fazer hospitais, escolas, etc. Ou seja, isso é um dado que tem que ser demonstrado. Então é possível construir e chegar a essas melhorias do transporte público, plano de mobilidade, etc. E tal. Então a partir daí eu imagino que a política agora deve se preocupar, porque é uma pauta do Estado pensar a satisfação desses bens sociais, digamos assim. E essa pauta ela não se esgota. Né? O Clausewitz tem um estudo sobre os problemas estruturais do Estado do bem-estar, justamente dando conta dessa questão, que é o processo de autoexpectativa crescente que vai gerar demanda estatal para isso. Então, se não tiver atendimento a essa demanda, aí sim nós começamos a correr riscos institucionais mais sérios que não seriam nem superados pela eleição de 2014. Eu não sei se ainda lembro de todas as perguntas, foram dirigidas a mim. Vou tentar responder apenas algumas. Quer dizer, a primeira questão da corrupção, eu discordo de você. Eu acho, primeiro, que não cabe a quem quer que seja fazer um juízo sobre, enfim, se a demanda que o povo coloca, se ele não deve adotar essa demanda ou não. Por exemplo, eu gostaria muito, atuo na questão indígena, o país nunca teve um momento de tanta violação de direitos humanos dos índios. Eu adoraria, tentei, estava no dia da maior passeata, quinta-feira estava no encontro na Paraíba, fiquei tentando botar gente lá infiltrada para mandar e-mail para ver se botava a causa indígena, não rolou, não aconteceu. Corrupção,
corrupção é fundamental. E você partiu de uma premissa da qual eu discordo, que eu acho que é uma premissa positivista, que separou moral e política. Só, isto é moral, isso é política. Moral e política não